aqui a cultura é muito diferente. Aqui é uma região muçulmana e tem uma minoria muito importante da China chamada Uigur. Até aqui na lixeira, ó, se vocês repararem, está escrito no alfabeto árabe. Ni hao! Ai, que legal! Fazendo pão ali. Nan! Pashi! Também muito policial, então tem bastante fiscalização, ó. Você pode reparar que em cada esquina tem um. E aí ele perguntou se a gente tinha esse aplicativo. Eu até então nem conhecia que aplicativo era esse. E aí ele falou o pequeno livro vermelho. Eu tô assim, meu Deus, o que é isso? Pelo amor de Deus. Almaty, Cazaquistão, 7 horas e 35 minutos. Bora pra China! Ni hao! A partir de hoje é Ni hao, Ni hao ma! Gente, estamos aqui na rodoviária. Nosso ônibus vai sair às 8 horas da manhã e estamos na expectativa, né? Eu nem dormi direito. Desculpa a minha cara, porque estou muito ansiosa. Eu acho que eu nunca fiquei tão ansiosa assim. Porque a gente vai fazer uma fronteira terrestre e eu fico ansiosa em fronteiras terrestres. E uma fronteira terrestre que muitos gringos não vão, então a gente tá assim, né? Um pouquinho nervoso. Já entramos 4 vezes na China, mas por fronteira terrestre, não. É, por fronteira terrestre a gente só saiu uma vez na Mongólia, lá a gente mostrou no nosso primeiro vídeo. Mas vai dar tudo certo, se Deus quiser. A gente vai mostrando para vocês, né, o processo aqui, desde essa saída até a chegada lá. Lembrando a questão do visto, né? Brasileiros, eu acho que até março de 2026. Sim, agora pode ficar um mês. Pode ficar um mês, sem necessidade de visto. Então, tá mais fácil, né? Só que a gente tem o visto, então a gente pode ficar até 3 meses. Então a gente pretende ficar mais tempo ali. Então vamos ver se a gente tendo o visto ali, a gente consegue ser mais tranquilo. Fora isso, a gente já fez todos os preparativos para viajar lá, porque a China a gente vai explicando ao longo do vídeo, ao longo da viagem. Precisa de preparação para você não passar perrengue. E é isso. Vamos indo ver lá nosso ônibus, como que é. Vamos entrando. Vamos lá. A gente que coloca a nossa bagagem mesmo, ó. Por enquanto tem lugar, tá tranquilo. Esse aqui vai ser o nosso ônibus. Parece bom. Vamos ver lá dentro como que é. Aqui. Acomodados, o ônibus é assim. Embora assim as linhas daqui da frente estão com o banco abaixado, ainda tem bastante espaço na perna. Não vamos sofrer com isso. E o ar-condicionado bom, na época desse calorão que está nesse momento aqui, está salvando. E todo mundo olha pra nossa cara já. É, normal. E o preço que a gente pagou, gente, foi esse aqui, ó, 12.200 tenges. Para um trajeto longo. Dá mais ou menos uns R$125, né? Dizem que pode ser 12 horas, mas já contando, acho que a imigração, dizem que é muito demorada. Mas a diferença de fuso horário, né? Que agora a gente vai mudar 3 horas pra frente. Isso é muito doido, né? Estamos aqui do lado e vai aumentar 3 horas. Então dizem que o total pode ser de 12 horas, porque pelo que eu vi são 700 quilômetros. Então O mais demorado vai ser a própria imigração, provavelmente. Porque é movimentado, né? Hoje é domingo, então a gente tá assim, né? Na esperança de ser um pouco mais tranquilo. 8 horas em ponto, ó. E o ônibus já partiu. Gente, comemoramos cedo demais. Assim que deu 8 horas, o ônibus saiu. Mas parou de novo para a conferência de passaporte e passagem pela segunda vez. Então a gente mal saiu, já teve 2 conferências de passaporte. Por funcionários da rodoviária. Isso. E aí eles conferiram certinho cada banco, cada pessoa que estava ali, né, anotado que tinha comprado a passagem. Enquanto eles não conferiram todo mundo, a gente não saiu. Aí eu acho que agora vai.
Passamos da imigração do Cazaquistão e agora estamos indo para a parte mais difícil, que é a fronteira com a China, imigração da China, né? Vamos ver como é que vai ser. Não dá pra gente gravar, porque esses lugares é impossível gravar, mas a gente conta pra vocês. Finalmente! Território chinês agora. Nossa, gente, graças a Deus deu tudo certo. Foi muito tranquila a imigração no geral, assim. Eles ficavam perguntando, né? Às vezes pegavam o nosso passaporte para poder olhar. Quando eles viram que a gente tem visto, aí parece que as portas se abriram, né? Então foi bem mais fácil. Então agora a gente tá aqui, ó, esperando o nosso ônibus voltar. E a estrutura é gigantesca. Olha isso. Ó, ali atrás tá a parte da imigração e ali na frente já um portãozão. Aqui, pelo que a gente vê, é uma cidade, mas a maioria não fica aqui, né? É. E o mais interessante é que de longe, no meio do deserto, estávamos vendo vários prédios. Aí a gente falou, o que é aquilo? Vários prédios. Aquilo simplesmente já era China. Verdade. E é isso, estou animada. Agora que a gente passou, o ânimo fica lá no alto, né? Então acho que agora vão ser mais ou menos mais umas 2 horas até a nossa cidade. A gente só tem que tomar cuidado porque tem muito policial aqui, né? Então para filmar é meio ruim. Então chegando lá a gente mostra pra vocês, né? Acabamos de descer do ônibus e, por incrível que pareça, foi uma viagem tranquila e não cansativa. Tranquilíssima. Ó, agora é 10 para 7 aqui. Só que igual a gente falou, né? São 3 horas de diferença. Então, a gente saiu de lá 8 horas da manhã, né? Ai, meu Deus. A gente gastou realmente 11 horas. Só que tira 3 horas. Então, no total foram 8 horas. Acho que é isso, né? Isso mesmo. Mas não estamos quebrados. Só um pouquinho assim, né, gente? O rosto fica assim porque a gente dorme, acorda, dorme, acorda. E já chegamos conectados porque a gente comprou um chip de internet internacional. E o bom é que não precisa de VPN. Então tudo funciona, desde rede social, Maps. E aí agora a gente vai ver como a gente vai ir pro nosso hotel, né? Depois da imigração, só tivemos um posto de fiscalização do passaporte. Pensávamos que iríamos ter até mais, né? Mas só foi um. Ele pegou o nosso passaporte e, na verdade, a identidade de todo mundo e ficou com ela. Aí eles passaram, acho que conferiram ali, né? Então foi bem tranquilo, gente. Eu estava com tanto medo. Assim, na época que o Mundo Sem Fim veio, que foi 6 anos atrás, era bem mais difícil, complicada essa região. Depois a gente vai explicar melhor ao longo do vídeo, mas aqui é uma das áreas mais, vamos dizer, vigiadas da China, né? Isso. É a área mais tensa, vamos dizer assim. Então é tudo muito vigiado e por isso que a gente estava com esse receio. Já estamos no transporte. Facinho, né? É o Didi. Voltamos, pegamos. E a gente tá usando aqui, ó, o aplicativo do Alipay. E dentro do aplicativo, depois a gente vai falar um pouco mais sobre o aplicativo, né? Já tem tudo aqui. Então tem o app de transporte, que é o Didi. Então a gente só clica aqui, ó. O Didi é Uber, tá, gente? E aí a gente consegue pedir fácil. E é muito barato, gente. Nossa, tava com saudade de pagar barato. Essa corrida nossa vai dar 8,50 yuan. Pessoal já super simpático. A gente já foi abordado por uns 3 já. Falando oi, oi. Muito bom! Vamos ver aqui, né? Parece que vai ter até um scanner no hotel. Pegamos nosso cartão. No 6º andar. 6. Por isso que é bom aprender os números em chinês usando as mãos. Já aprendemos, dessa vez a gente veio mais preparado. Então aprendemos todos os números, tanto com as mãos quanto falando também.
E eu aprendi algumas frases também. Vamos ver, né? Se eu vou conseguir falar e se eles vão me entender, principalmente, né? Essa temporada na China promete. Promete. Está só começando. Vamos lá. 603. Ah, lembra que todo coisa tem um 8 na frente? 8 é um número da sorte deles, é um número que eles gostam muito. Pra lá. Carpete no chão. Só vamos torcer para o nosso quarto não ser de fumante, porque aqui na China, da outra vez a gente sofreu bastante com isso. Fica impregnado o cheiro de cigarro. E aí a gente sofre um pouco com isso. Deixa eu ver. Ali. 601. Ah lá. Vamos ver. Primeira hospedagem da segunda temporada da China. Foi você que escolheu? Foi eu que escolhi, viu, amor? Bom gosto, hein? Curioso que a pia e o espelho tá do lado de fora do banheiro, né? E o secador de cabelo também. É bom que se um estiver usando, o outro consegue usar o espelho aqui. Aqui tá o controle de luz, ó. Então, do banheiro, do espelho. E ali tem o do quarto também. Vaso tradicional, Chuveirinho. grandão, bonito. E o chuveiro é grande. E aqui na China também, isso aqui é muito comum, né, amor? Porta de vidro. Fecha aí pra ver se... Essa aqui eu acho que não fica transparente, não. Não, essa não. É que tem algumas que fica 100% transparente. Sim. Aí tem um segredo lá que deixa embaçado. A gente nunca achou. Aí o quarto aqui, então, né? A cama, um sofazinho, lugar pra um cabide, um kettle pra esquentar água, é bom. Olha aqui o kit de amenidades que eles deixaram. Escova. Isso aqui é máscara facial. Olha, máscara facial, meu Deus, se a gente não usar, eu vou levar. Preservativo. E copo. Copo, escova, pente. E aqui, ó, olha que impressionante. Um projetor. Porque aí a gente não tem TV, a gente tem um projetor TV. Quase um cinema aqui. Ai, deixa eu deitar na cama. Delícia! Cama gigante. E maciazinha, amor. Muito bom. Vamos dormir bem aqui, eu acho, viu? E olha essa vista que interessante. Um campo enorme. E em volta tem uma pista de atletismo. Legal. E ó, o preço que a gente pagou aqui foi R$ 528 para 4 noites. Então eu vou colocar aí o preço separado na tela. Tinha opções mais baratas, mas a gente queria pegar um bem localizado e confortável, né? Na China tem preço para todos os bolsos, gente. Outra diferença aqui, ó. Isso aqui nas regiões do norte da China, pelo menos das outras cidades que passamos, não tinha isso aqui, ó. Que isso aqui é uma calefação, esquenta para locais que são muito frios. Aqui provavelmente deve fazer muito frio essa cidade. Faz muito frio. Aqui no inverno chega bem próximo do que chega ali no Quirguistão e no Cazaquistão. Novo dia. Finalmente vamos explorar Xinjiang. Yining, o nome da cidade. Gente, ontem a gente chegou e capotamos, né? Praticamente. Ficamos no quarto de hotel mesmo, principalmente pela questão do fuso horário. Então a gente tem que acostumar o nosso corpo a dormir mais cedo. Então por isso a gente não fez praticamente nada e vamos sair hoje para explorar a cidade. Vamos por aqui, ó. Mais fácil. E contar um pouquinho para vocês também, né? Dar uma introdução sobre a região principalmente, que é uma região que a gente quer explorar bastante. Então, já falando algumas coisas. Essa Xinjiang é gigantesca, ela é quase um pouquinho maior do que o nosso Amazonas do Brasil, o estado. E uma coisa interessante, que ela é 1/6 do tamanho da China. Ou seja, além de ser gigante, ela também faz fronteira com 8 países. Isso foi o que deixou a gente mais impressionado. Então vamos contar com vocês, ó. Primeiro, Rússia, Mongólia, Cazaquistão, Quirguistão, Tajiquistão, 5. Paquistão, Afeganistão e Índia. E Afeganistão é uma pontinha, se vocês olharem no mapa, é uma pontinha de nada que chega na China. Até falou assim, como assim faz fronteira com o Afeganistão? Aí a gente foi ver, tem tipo uma perninha assim do Afeganistão.
E a Índia é uma região bem sensível, chamada ali de Caxemira, que tem uma briga, né, entre a China e a Índia, mas faz fronteira também. E como o Isaac falou, é uma região muito grande, só que grande parte dessa região é deserto. Então, quando a gente foi fazer ali, né, mapear as cidades que a gente quer passar, a gente viu que não tinha tantas cidades assim. A gente vai passar nas principais aqui, mas uma que, por exemplo, é bem famosa, que é a Kashgar, né? Kashgar, ela foi importante, quer dizer, é a mais importante da Rota da Seda ali. Isso. Inclusive, essa fronteira que a gente passou seria a secundária. E hoje também ela é importante como a nova Rota da Seda. Isso. Entrando no Cazaquistão ali. Mas a Kashgar, por exemplo, vocês falarem, vocês vão ir e tal, que eu acredito que muitas pessoas já têm ouvido falar. A gente não vai conseguir ir, porque dessa cidade que a gente está, que é Ining, até lá a gente não conseguiria ir direto. Teria que ir até Urumqi, que vai ser a nossa próxima cidade, e de lá até Kashgar. Isso tudo, gente, daria mais ou menos 30 horas. Seria mais fácil a gente chegar em Kashgar lá do Quirguistão, por exemplo. Muito mais mesmo. perto. Então a gente não vai ir em Kashgar, mas eu tenho certeza que a gente vai conseguir explorar muitas cidades. Vou mostrar um pouquinho aqui da arquitetura. As lojas, vocês podem reparar ali na frente ali, ó. Tem um letreiro com as letras em árabes. O que seria isso? Explica pro pessoal. Isso é algo muito interessante e uma das coisas mais fascinantes que fez a gente vir para essa região, que aqui a cultura é muito diferente. Aqui é uma região muçulmana e tem uma minoria muito importante da China chamada Uigur. A gente não vai falar muito dos uigures nesse vídeo, mas no próximo vídeo a gente vai dar uma introdução gigante sobre eles e nas partes, né, onde eles se concentram mais. E inclusive também a gente falou, né, tá aí no título do vídeo, que é uma região tensa. Mas por que essa região é tão tensa, né? É uma região bem vigiada e também faz conexão com os uigures. Então não perca o próximo vídeo, que vai estar muito legal. Esse vídeo é mais de primeiras impressões, né, gente? Até porque a gente é a nossa 4ª vez na China, sendo que no ano passado a gente ficou 3 meses, né? Sim. Fizemos mais de 30 vídeos, se vocês verem aí no nosso canal, tem uma playlist gigante da China. No começo a gente focou em cidades mais conhecidas, né? Mas nessa temporada vai ser praticamente só cidades diferentes. Só cidades diferentes, inclusive com conteúdos assim que vocês não vão encontrar, praticamente não vão encontrar. Essa temporada promete e essa cidade é a prova disso. Uma cidade bem diferente, pouco conhecida. Vou mostrar mais um pouquinho do alfabeto uigur para vocês. Ali, até aqui na lixeira, ó, se vocês repararem, está escrito um alfabeto árabe. Isso. Por quê? Porque os uigures, eles têm a língua uigur. E aí, a gente pesquisou, né, um pouco sobre. O que acontece? A língua em si, ela é da família túrquica, ou seja, vem derivada ali dos turcos. Então, falando, vai soar muito parecido com o turco. Mas o alfabeto, eles utilizam o alfabeto árabe. Só que a gente viu que é um árabe modificado, porque algumas vogais e consoantes que tem no uigur, ele não tem no árabe tradicional. Então eles modificaram algumas coisas. E por que eles usam árabe, né? Porque eles são majoritariamente muçulmanos, então eles seguem o islamismo sunita, então eles adotaram o alfabeto árabe. Aí uma dúvida que a gente teve, né? Se um turco ouvir o uigur falando, ele vai entender? Vai mais ou menos. É a mesma coisa da gente entendendo o espanhol. É muito parecido, mas tem palavras diferentes, alguns significados diferentes. Mas, assim, algumas palavras eles vão entender. Super interessante, né, gente? E a gente passou pelo Quirguistão, pelo Cazaquistão, que também são línguas de família túrquica. Mas o alfabeto é cirílico. O alfabeto cirílico, que é o alfabeto russo. É muito interessante. Eu nem imaginava que tinha, antes assim, né, de ver sobre essa região, eu nem imaginava que teria um lugar na China onde eu usaria o alfabeto árabe. Realmente é muito interessante. E nessa região vocês podem ver que tem muitas obras, muita coisa sendo construída. Então está em pleno desenvolvimento também. Isso. Embora não, aqui nessa cidade, pessoal, a gente não vai ver aqueles prédios, aquele mundo tecnológico. Aqui não tem isso. Mas pelo que a gente vê, é uma cidade pequena na China, que é 500 mil habitantes, gente. Então, igual o Isaac falou, comparado, por exemplo, com as cidades que a gente passou lá no sul da China, aqui ainda o desenvolvimento é bem menor. Ni hao! Ai, que legal! Fazendo pão ali. Nan!
Olha que legal, pessoal. O pão fica nas paredes do forno. Deveríamos levar um desse. Vamos levar um. É. Vamos comprar um. Fresquinho, ó. Coloca na cebola ali. Ni hao. Ni hao. One? Long. Yes. É, Yes. Very good. delicious. Passa uma clara de ovo. Yanza. Eat. Yeah. Yes. One. Yes. E é rapidão que fica pronto, né? Que delícia! Pagar. Na China, para pagar é fácil. Só escanear o código ali e colocar o valor. E Aceitar olha o Alipay. tanto de coisa que tem, né? Que delícia! Só coisa boa, ó. E tem de vários sabores, ó. Tem doces também com mirtilo, morango, amêndoas. Delícia! How much? 4. Barato, 4. C. Vamos lá aprender os números, ó. Tem que... Aí, ó. Primeira compra. E vai experimentar agora. Tá o cheirinho tão bom e tá quentinho, né? Ui. E foi muito barato, né, gente? Um pãozão desse custou só 4,1. Vai pro canto aqui pra não atrapalhar o pessoal passando. Pãozão salgado. É salgado. E fala... Macio É. e tá quentinho. E essa questão é muito interessante, né? Porque aqui na China, geralmente a gente só encontra pães doces. Encontrar algo salgado aqui... Mas justamente vocês perceberam a fisionomia dos meninos? Não é uma fisionomia dos chineses que a gente conhece, que é os chineses Han, né? Então eles provavelmente são uigures, que tem essa mistura da Ásia Central. Tem o olho puxadinho ali, mas é diferente, né? Dos chineses que a gente conhece. Experimenta. Perfeito. Muito bom. Se tivesse um pãozinho desse aqui todo dia pra tomar café. Não tem como, acabou de sair do forno. Perfeito. E tem um gostinho de cebola. Aí ficou parecendo um pão de alho brasileiro quase. Aham. Muito bom. E falando ainda sobre a língua, claro que a maioria dos letreiros ainda está em mandarim, né, gente? Em chinês que a gente conhece. E a gente falando com eles também, a gente fala em mandarim. Mas eu aprendi algumas palavras. Então, o olá é salam. Salam aleikum. Salam Parecido aleikum. com salam aleikum. É, salam aleikum. E o obrigado é hamat. Hamat. Só que eu acho que todo mundo fala chinês aqui, né? É mais fácil tentar palavras em mandarim mesmo. É, a gente fica mais confortável falando mandarim do que a língua deles pra não cometer erros, né? É. Apesar que eu acho que eles entendem. Eu falei o número e ele entendeu. Entendeu? Tá chegando lá já. Acho que agora a gente já tá chegando numa avenida. Só que vocês reparem também o tanto de carro que tem aqui, né? E olha como é que eles colocam o carro. Na calçada também. Pelo que a gente percebeu, parece que as calçadas viram estacionamentos oficiais mesmo. É. Que tem até cancela ali na frente. É, ali na frente, lá perto da nossa hospedagem tinha também. E ali na frente acho que a gente vai conseguir ver. Mas olha aqui, ó, isso aqui é estacionamento. Então um pedaço da rua é só esse aqui, ó. Aí a gente tem que até tomar cuidado para poder andar. Olha essa loja aqui, amor. A loja de esporte deles. É. Assim, o nome, né, pra gente que é brasileiro, sempre vem a quinta série. Lá, a loja da Anta. Muito famosa e diz que a qualidade é muito boa. É. Olha aqui a avenidona. E vão observando a questão dos carros que a gente falou também. Inclusive essa questão dos carros aqui. A gente fica doido que o tanto de carrão que tem aqui na China, né, amor? A maior parte é carrão, na verdade. São carros assim, né? Como é que chama esse tipo de carro? SUV. SUV, né? E aí a gente lembrou que aqui na China tem muitas marcas de carro. Mais de 100. Mais de 100, pelo que os nossos amigos falaram. Então vocês vão perceber que tem uma variedade grande, além das marcas internacionais também, Que né? são conhecidas no Brasil também. Todas estão aqui também. Ó, tem lojas novas, mas também tem lojas com arquitetura mais antiga. Os prédios, Isaac falou, né? Não vai ter aqueles prédiozão, mas eu acho que mais aqueles prédiozão moderno que você quis dizer, né, amor? Eu falo aqueles cheios de letreiro colorido e tal. Porque prédio grande na China
Principalmente condomínio grande tem muito. É mais comum ver prédio assim do que ver casa. E olha aqui, o Isaac falou de construção. Parece que eles vão fazer um empreendimento aqui. Só que eles deixam sempre esses quadradão assim, né? Tampando um pouco. E vai até lá na frente, ó. Ali na frente tem umas fotos de como vai ficar, né? Vamos Pelo ver. que a gente entendeu, vai pegar tudo isso aqui, né? Toda essa rua que parece ser uma avenida principal aqui. Então, uma cidade pequena que tem um monte de investimento de coisas, né? Então, quem vir aqui no ano que vem, provavelmente já vão notar várias mudanças. É. Isso mesmo. Aqui a parte da cancela que o Isaac falou que tem na própria calçada sobre ser estacionamento. Isso pra gente é diferente, né? Aqui na China mesmo eu não vi em outros lugares. Acaba que pra gente tem que ficar mais atento na hora de passar aqui, pra não ser atropelado, né, gente? Porque passa motinho também, ó, vocês podem ver as meninas andando lá na frente. Tem uma área mais movimentada, tem os rapazes aqui, uns senhores vendendo celulares na rua. Inclusive, ó, aquela loja ali é só de celulares, uma região só de celulares, ó. As operadoras, as marcas famosas. Só fazendo rolo. Aqui na China também tem muita marca de celular, né? No Brasil a gente conhece só Xiaomi e a Huawei. Sim. Mas tem a Oppo também. Mas a que eles gostam mais, que eles consideram assim, pau a pau com a Apple, essa Huawei. Legal. E aqui em Xinjiang, agora tá bem calor, né, amor? Agora está mais ou menos 35 graus. Então tá bem quente, a gente sente também. Só que aqui ainda é menos quente que outras regiões que vamos ainda futuramente. E no inverno muda completamente, né? Pode chegar a menos 20. Eu acho que todas as regiões meio desérticas são assim. Dá a impressão, pelo menos, né? Principalmente essa região aqui, dessa região específica, próximo da Ásia Central. Isso. E aí, falando de deserto também, a gente falou, né, que grande parte da região tá no deserto, inclusive o deserto de Gobi. Foi o deserto que a gente foi lá na Mongólia, que pega aqui na China também, né? Além disso, tem outra coisa muito importante, que essa região de Xinjiang é muito rica em recursos naturais. Isso. Por isso ela é muito importante para a China. Então, é uma região vigiada. Pelo que a gente pesquisou, essa questão de ser muito rica é porque é rica em recursos minerais, né? Petróleo ali também. Olhem esse prédio aqui. Tudo isso é um shopping gigantesco. Mas não tem só esse shopping, tem outros também. Então é uma cidade pequena aqui da China que tem vários shoppings e um gigantesco. A gente pesquisou no Maps e perto aqui mesmo, nessa região, já tem um monte de shopping. E aí andando pela cidade, mais ainda. Então, acho que são incontáveis, né? Às vezes tem uns maiores, outros menores, igual lá na frente aquele prédio alaranjado também é um shopping. Então aqui é um shopping, lá na frente é um shopping. Os chineses amam shopping. E eu tenho certeza que vocês vão gostar do que tem de diferente no shopping da China. Logo na entrada aqui, ó, tem a loja da Xiaomi, que na verdade fala Xiaomi. Olha esse carro rosa, eu queria. Carrão. Tem um laranjado. E o mais legal é que você pode comprar um celular, um carro e um robôzinho para limpar sua casa, tudo no mesmo lugar, viu? Tudo carro elétrico. Você compra um air fry também. De tudo nessa loja da Xiaomi. Ó, aqui tem bastante loja de bijuteria. Não bijuteria, né? Joias. De joias. Ou seja, eles gostam de comprar joias também. Um ourinho ali. Tchê. Lojas de comida também. Olha que bonito. Massa folhada, fechada. E carros em exposição. Tem até uns preços aqui. Eu acho que na China é o lugar onde mais eles colocam lojas de carro dentro do shopping, não é? Sim, geralmente até as famílias testam os carros, entram, para ver se realmente vão gostar, né? Porque a pessoa entrando ali que ela consegue realmente sentir o carro. Aqui, por exemplo, ó. Painel eletrônico, super tecnológico, bonito. Aquele tipo de loja é o que me atrai a atenção, ó. Eu tenho certeza que vai ter um monte de coisa diferente.
coisinhas, né, gente? Coisas fofas, kawaii. Só que kawaii eu acho que é japonês, Mais né? japonês. Essa aqui, ela lembra aquelas lojas Daiso, né? Miso. Inclusive esse Labubu aqui é chinês, né? Que é esse bichinho que tá famoso no mundo todo. No Brasil as crianças estão doidas. Ali atrás tem a Luckin Coffee, do Legal. outro lado. E ali tem uns cafés muito bons. Na China tem o café com coco, né, gente? Que a gente já citou nos nossos vídeos que é o nosso preferido. Inclusive deveria ter no Brasil e a gente já tentou fazer no Brasil e não deu muito certo não, viu? E uma curiosidade para vocês, essa Luckin Coffee é a maior cafeteria da China e ela já está quase maior que a Starbucks em quantidade de lojas. Em quantidade de lojas, eu acho que ultrapassou, viu? A gente pode corrigir aí na tela, mas eu tinha lido que tinha ultrapassado a Starbucks. Inclusive a grande exportação de café que o Brasil faz vem para a China. Então a China sempre está sendo o principal importador de café brasileiro. A gente tinha lido, né, que uma vez que o café tinha ficado caro, justamente a China também tinha sido um dos motivos, né, que estava importando demais. Aí aumentou o preço do café no Brasil. Tem muita loja de produtos de skincare também. Os asiáticos se preocupam muito com a pele, tanto eles evitam tomar sol, essa é a realidade. E cuidar também para não ter nem ruga. Olha como é que o shopping é amplo, gente. Aqui tem mais uma loja da Huawei. Como é que fala essa marca? Huawei? Huawei. Eu não tenho certeza, eu acho que é Huawei. 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 Faz mais sentido, amor. E aqui, olha como é que é a parte de cima do shopping. Que é um shopping assim, vertical, né? Então não é muito extenso, mas ele é alto. E olha que lindo. Então tem vários andares. E a gente vai subir pra ver se a gente acha praça de alimentação. Pelo visto tinha até um showzinho aqui, né? E aqui na frente tem um palco. Fala que é a também. Banda Kids aí. Banda Kids? Tem um palco aqui também, com um telão gigante. E aqui na frente tá vendendo roupa de criança. Quem diria, numa cidade considerada pequena da China, um shoppingzão nesse nível. Verdade. Essa de alimentação está toda fechada, então vamos ter que fazer o plano B aqui. Descer e procurar outro lugar. Pelas ruas. Ó, mais um pouco do lado de fora do shopping, para vocês verem. Então tem, a gente falou da Anta lá, mas tem ó, também The North Face, então tem marcas internacionais também. De chá tem muito, loja de chá. Só que o interessante que eu achei aqui, ó, olha o que tem bem no meio da cidade. Um canal, né? Aqui a gente sabe que tem um rio cruzando a cidade, inclusive aqui é chamado de Cidade Jardim praticamente, né? Cidade Jardim, tem um rio bem bonito. Hello. 你们会说中国话吗 ？Do you speak Chinese? No. Huaxi-Paxiren. Huaxi-Paxiren. Paxi. 巴西， Huaxi. Here? 我了解的不太多，但是巴西了解的一点点。 O Brasil é um país grande que fica na América do Sul. Yeah, 对对对对。 Nice to meet Nice to meet you. you. We are Brazilian. Paxi. 巴西吗？我Paxi，操，太帅了吧 Huaxi-Paxiren. ！Beautiful。 Oh, thank you. 我是大学生自己创业的姐姐，我们想给你介绍一个产品。 Ah, qual produto? This. Manda por aí. Nossa, tênis a gente tá precisando mesmo, viu? It's for... 翻译一下。 É para roupas e calçados? Yeah. Pergunta quanto custa? Sim. Quanto custa? E quanto custa? 价格是多少？哦，This can clean your shoes。然后那个衣服上这个可以擦掉，这个喷一下，然后搓一下。 Funciona.
Oh, não, não. 啊，巴西，巴西。 Baxiren. 巴西 Baxi, Baxi, Baxiren. 踢足球， Yeah. Futebol. Soccer. 这个也可以送这个2瓶。 Tu? 对， Ah, O rapaz queria que a gente levasse o spray para limpar o tênis. Porém, é muito grande pra gente, aí não deu certo. é porque era mais que 100 ml, né? É, quando pegarmos voo, aí não poderíamos levar. Então a gente sempre gosta de comprar coisa no máximo de 100 ml. E eles não tinham tamanho menor, mas eles ficaram um pouco chateados assim, mas não ficaram com raiva, né? E tem gente que se você não compra as coisas fica com raiva, mas eles não, eu acho que eles entenderam. Eles são universitários e estão vendendo ali, eu acho que é pra uma rendinha ali, né? É, tá certo. E uma coisa que tem que se atentar aqui na China, a gente também, né? É a questão que muitas vezes, ó, vocês estão vendo que tem uma divisória ali, tá passando vários carros, então não tem lugar para pedestre atravessar. E aí você tem que andar um tempão até chegar na faixa de pedestre. Ou achar uma passarela ou um túnel. É, mas não é sempre que tem, então... E andar por essas faixas também tem que tomar cuidado. Geralmente as motinhas e bicicletas passam aqui, ó. Vai passar alguma agora ali. E quando não tem isso aqui, eles passam aqui mesmo, viu? Mas eles sempre buzinam. Porque como é tudo elétrico, não dá pra gente escutar mesmo, né? O barulho. Verdade. Aí eles buzinam e fica tranquilo. E ali o ônibus, ó, da cidade. Aqui também tem uns vilarejos próximos. É como se fosse a área metropolitana que falam, né? Isso. Aqui tem 500 mil habitantes em Ning, mas na região metropolitana chega até 2 milhões. Sendo uma das, acho que a terceira maior cidade, né, de Xinjiang. Sendo a principal a Urumqi e a Kashgar é a segunda maior, né, que eu acho que tem 1 milhão. Encontramos a primeira praça da China nessa temporada, né? E aqui, pelo que eu vi, é Praça do Povo, né, que se chama. Sim. Olha o buquê de flores gigante, o vaso de flores. E um monte de florzinha. Tem a irrigação ali, só que vocês podem ver que ela está vazia justamente pelo calorão que está aqui. Os chineses estão fugindo dessa Mas área. você pode reparar que eu acho que aqui seria o lugar perfeito para você vir ficar de boa, ó, porque aqui tá sol mesmo, né, aqui nessa entrada. Mas pra frente tem muita árvore. E olha como é que parece que está bem fresquinho. É, eu gostaria de ficar naqueles banquinhos ali, ó. Eu ia amar. Sentar um pouquinho pelo menos. Ai, tem que tomar cuidado. Quero molhar não. Mas super bem cuidada, realmente. E aqui tem um portal, ó, vamos ver. Muito lindo. Geralmente nas praças, na China, eles ficam dançando, fazendo exercícios físicos, mas eu acho que agora não vai estar, que tá de tarde, né, gente? Ah, aqui tem vários informativos. Então, a pessoa anda na praça e aprende um monte de coisa. Só que tem um porém, né? Tudo em chinês, não tem nada em inglês aqui. A gente não consegue saber nada. Aí eles estão colocando mais coisas ali. Provavelmente vai ter algum evento também. Deixa eu ver se tem falando alguma, traduzir um pouco, né? É. Ah, muita gente pode ter curiosidade como a gente faz, né? Tradução acho que a gente já falou, mas aqui a gente está utilizando o Google Tradutor porque como estamos com o eSIM, né, internacional, funciona tudo. Então a gente só pega aqui, vai na parte de câmera e já traduz, ó, tudo pra gente. É fácil. Trabalho, não sei o quê. Pelo que vimos, é mais explicando sobre as guerras que já ocorreram, o Partido Comunista Chinês. E é isso, vamos continuar explorando Yining. Comidinha chinesa primeira, vamos lá. A gente entrou em uma área bem turística, gente, mas pelo menos achamos comida. E aí a gente achou o hambúrguer chinês. A gente já tinha comido um hambúrguer chinês na China, mas esse é diferente. Vou experimentar. E ele faz ali na hora. Impressionante. Massa folhada, carne bovina bem temperada. Então, essa é a descrição. Olha lá. A técnica para fazer o hambúrguer chinês. É engraçado que ele vai lá e pega a massa ali, né? A massa e a massa. E recheia com a carne e os temperos. Aí depois só frita, né? É muito bom mesmo.
Vamos andar um pouco nessa rua. Essa rua se chama Liuqing Street. E o diferencial dela é que ela tem esse formato hexagonal. Se a gente tivesse um drone e subisse ele aqui, daria pra ver. Interessante, porque tem várias ruas e todas as ruas são assim, né? É. E se encontra aqui no centro. Vamos chegar pelo menos aqui, não, nesse miolinho aqui. Ó. E a gente achou interessante que aqui não é uma cidade turística, mas tem a área turística e essa área turística está cheia de turistas. Como toda cidade na China, praticamente. Aqui, ó. Tem umas... como fosse bijuterias, né? Feita de pedras. Artesanato. Roupas claras, ó. Bem leves pro verão, é bom. Isso. E aqui também vai ter as meninas, né, que se vestem tipicamente igual antigamente, com as roupas típicas Aqui, da ó, região. máquina de foto automática. É um jornal, na verdade. ó. Sai lá no jornal, uma máquina que faz isso. Lá em Porto a gente tirou a moça, tirou nossa, né? Aqui tem a própria máquina que faz isso. Muito legal, né? Os pães lembram muito os pães da Ásia Central. E aqui tem o romã, né? E eles fazem o suco na hora. Você quer tomar? Ah, vamos provar, mas... Quer pegar agora ou depois? Ah, não sei se a pessoa tá ali. Não pega Eu não tô agora. vendo ninguém. Tô com sede, só não sei o preço. Depois a gente pega. O ruim é que não tem vendedor aqui. O pessoal confia tanto que larga a barraca dele e vai embora. Verdade. Restaurante bonito, decorado, temos também aqui em Ningbo. E vira um ponte de fotos praticamente. Até eu vou tirar a minha. Aqui não pode passar carro, mas pode passar as motinhas. Então, às vezes a gente tem que se desviar para não ser atropelado. Percebemos também muito policial, então tem bastante fiscalização, ó. Você pode reparar que em cada esquina tem um. Então eles ficam observando ali. Ai, que lindo! Cultura Uyghur. Que bonito! E agora sim, chegamos no miolo do hexagonal. Dá pra ver as 6 ruas. Aqui, ó, 360. Bem cheio esse local mesmo, surpreendeu. Parece que tem excursão também, né? Porque a gente vê uns grupos de todo mundo junto. Eles usam uns bonés também para se diferenciar. Eu acho que é isso que tá fazendo. Mas agora vocês vão ficar surpresos por saber o dia da semana que é. Hoje é uma segunda-feira. Verdade. Segunda-feira, mas, pelo que o nosso amigo chinês falou, estamos na alta temporada nessa região. Porque no calor, né, é onde o pessoal mais vem, já que o inverno fica muito rigoroso. E olha o que a gente tem aqui em frente, a loja que eu tava mais ansiosa para chegar. O boneco de neve. Que eu chamava de pinguim. Quem assistiu nossos vídeos da China, vê que a gente chama muito esse coisa de pinguim. E parece que vai chegar no Brasil agora, isso aí. Vamos pegar uma limonada? Compramos 2 bebidas. Essa aqui que é a mais tradicional, que é a limonada. Vende em todo lugar. Barato, 4 yuan. Muito barato, né? Que é grandona. E essa aqui dizem que é abacaxi com laranja. Porque tá bem laranjão, né? Vou provar. É o novo sabor? Tava escrito lá, né? Pelo menos. Eu gostei porque tem uns pedacinhos aqui no fundo, ó. Então, é bom porque a gente vai tomando e comendo ao mesmo tempo. E vamos continuar explorando a cidade. O cachorrão modelo pousando aqui. Ó, nem olha pra nós. Bonito. Vamos andar também nas ruazinhas não principais. Geralmente tem coisas interessantes, né? Em ruas mais tranquilas. Por exemplo, ó, nesse restaurante fizeram um yurt, que aqui na China também tem a cultura nômade, na Mongólia do interior, também nessa própria região que estamos, que tem a conexão com a Ásia Central. Barraquinhas de frutas também, aqui no jeito mais raiz, né? Colocado no chão. Temperos, frutas secas, pimenta. Normal, né? Pimenta é o que mais vamos ver aqui. Mas as casas também, muitas estão pintadas com desenhos bem típicos. Muito bonito.
Ouçam essa música na China. Eu nunca ouvi ela no Brasil. Também não. Não conheço não, quem conhecer, fala aí. Olha lá. E o chinês todo ouvindo, de boa ali, sentado. Não entendendo nada, mas gostando do toque pelo menos, né? Mas tá cheio de restaurante chique aqui, ó. Olha o nível. À noite deve lotar, com certeza. 永远的没办法，一边去吃，一边去。你们是哪个国家的？你和你弟弟是亲妹吗？ Apareceu um rapaz chinês aqui, ele veio conversar com a gente, ele mostrou uma rede social chinesa nova, um TikTok chinês. Mostra aqui, ó. Eu baixei esse aqui, ó. É o Pequeno Livro Vermelho. Hi. Ni hao. Chu. Pashi. Ni hao chu. Thank you. Thank you. Aí ele mostrou aqui, ó. Eu baixei e já vou até postar uma foto lá. Quem sabe eu fico famosa no TikTok chinês, né? O novo TikTok chinês. Que o TikTok deles não dá pra adicionar. É, o nosso TikTok não dá pra assim, eles adicionarem a gente e nem a gente eles, que são aplicativos iguais, mas diferentes. E aí ele falou que esse aqui eles estão utilizando mais agora. Como se estivesse substituindo o TikTok. E pelo menos esse aí não tem restrição, né? Funciona no mundo todo. É. Vamos colocar aqui, vou até colocar um China. Aí, ó, quem for chinês, adiciona aí, hein? China e vou colocar aqui Yining. Nós temos 0 followers. Ai, tem que colocar o número. Viu lá? Agora Isaac foi falar com um rapaz que a gente não consegue adicionar ele agora. A gente precisa registrar um número. E ó, o fim de tarde, gente. Bem tranquilinho, o pessoal voltando pra casa. E sentou nessa pracinha aqui, ó. Bem gostoso. Ok. Ó, carrinho todo decorado. Doraemon. Famoso. Oi, gente, contando pra vocês sobre o rapaz ali, né? A gente tava sentado na praça, porque toda a cidade a gente gosta de sentar e observar, né? A vida ali. E aí ele chegou na motinha dele lá, parou e ficou meio assim, nada ofensiva, né? Aí beleza, aí ele tomou coragem pra vir conversar com a gente. E ele falava algumas palavras em inglês, viu? E aí ele perguntou se a gente tinha esse aplicativo. Eu até então nem conhecia que aplicativo era esse. E aí ele falou o Pequeno Livro Vermelho. Eu tô assim, meu Deus, o que é isso, pelo amor de Deus? E aí ele explicou que era estilo um TikTok. Aí eu pesquisei no Google e vi que era estilo TikTok. E aí eu achei que não dava pra gente baixar, porque geralmente todos os aplicativos da China a gente não consegue baixar, né? Só alguns específicos, só como o WeChat, isso. Os que você é pra usar aqui, você consegue baixar, mas esses deles, tipo o TikTok deles, a gente não consegue baixar. Rede social, geralmente não. E aí eu fui conseguir baixar. Beleza, aí só que pra poder postar, por exemplo, a gente precisa registrar um número. E aí a gente tá sem chip físico, né? E o número do Isaac lá do Brasil não tá funcionando. Mas aí ele foi, o Isaac levou lá pra ele adicionar a gente, ele ficou muito feliz. Chegou o nosso cafezinho, café com coco. A gente já falou na temporada passada, mas esse é um dos melhores cafés. Principalmente gelado, combina muito. Esse custou R$ 9,90 yuan. É um preço muito bom, né? Deveria chegar no Brasil esse aqui. Tô ansioso pra chegar no Brasil. Tem várias marcas chegando no Brasil. Quem sabe essa aí também chega, né? Mas é isso, gente. Foi só uma primeira impressão? Já foi até movimentada, né? Foi uma primeira impressão. É verdade. Fizemos várias coisas aleatórias. Chegamos na área mais, que dizem, né? Que é a área mais tensa da China, ou vigiada. Andamos pelas ruas, somos uma área turística. E até no shopping a gente veio. E é isso. No próximo vídeo vamos contar mais sobre essa região. Por que essa região é tão vigiada, falar mais sobre as minorias que vivem aqui também. Só está começando a temporada da China. Compartilhe esse vídeo com quem gosta da China ou quem não gosta também. Porque a gente vai mostrar ângulos diferentes, realidades diferentes.
da mesma forma que a gente sempre faz, né, gente? E é isso, até o próximo vídeo. Tchau.